Falando sobre clientes, eu tenho uma pergunta aqui do chat, a Fernanda perguntou. É obrigatório que o profissional já tenha uma carteira própria para se associar à Fiduc? Quer responder sobre sendo um mentor e tendo planejadores embaixo de você? Camila, eu sempre digo para todo mundo assim, se você tiver uma carteira de clientes, obviamente a estrada já está pavimentada, né? Você já tem uma rede de relacionamentos, os clientes já confiam em você, principalmente se você vier do mercado de investimentos, né? For um ex-bancário, um agente autônomo, qualquer coisa do tipo. Mas, para você ter uma ideia, dentro da minha esquadra tem advogado, tem professor, tem funcionário público federal, estadual, tem dentista. Então, pessoas apaixonadas por investimentos e pessoas apaixonadas por pessoas podem desenvolver um negócio junto à Fiduc. E se a pessoa nunca tiver vendido uma bala, a gente ajuda ela a começar. A gente tem treinamento para ajudar a pessoa a começar a desenvolver esse negócio. Então, a resposta é se você tiver uma carteira, melhor. Mas se não tiver, também dá para começar. Eu acho que o que a gente sempre recomenda é que o planejador seja o seu primeiro cliente, né? Para fazer o cadastro, entender como funciona, ver a Fiduc do ponto de vista do cliente e assim poder atender os outros clientes e acho que até passar mais confiança, né? Você diz, os meus investimentos estão aqui na Fiduc. Eu recomendo para você, meu cliente, o que eu tenho aqui. Eu tenho mais uma pergunta do Sérgio. Muitas plataformas ou franquias cobram taxas e mensalidades para se associar. Na Fiduc tem algum custo mensal? Acho que, Pedro, o que você fala sobre isso? Não tem. É simples. Pronto, não tem. Não, o nosso modelo não é um modelo de cobrar do planejador. Isso tem que ser muito claro. Nosso modelo é um modelo de associação. E nesse sentido a gente quer montar uma rede de pessoas que querem montar seus negócios e a gente quer entregar para essas pessoas um modelo de negócio, a tecnologia, o regulatório, que é muito importante, que você mencionou agora, mas o fiscal também, de forma que você consiga literalmente se incorporar. Você incorpora o seu negócio e a gente te empresta a tecnologia, a imagem, os argumentos, a academia que você precisa para você operar esse negócio. Tem uma frase que a gente usa muito dentro da Fiduc, né? Você é o maior responsável pelo seu sucesso, como todo empresário, mas você não está sozinho. Tem uma coisa que sempre me perguntam também, que acho que é um complemento dessa pergunta, é se tem meta, né? E eu digo que meta não tem, mas objetivo precisa ter. Né? O planejador financeiro, quando ele começa um negócio, ele sai de um CLT, por exemplo. Quando aconteceu isso comigo, a vida inteira tive meta, tive cobrança, ranking de produtividade. Quando eu estava do meio para baixo no ranking, eu me sentia pessimamente mal. Gostava, obviamente, todo mundo quer estar entre os primeiros. Então, a gente sempre recomenda que o planejador, quando entre, estabeleça o seu próprio objetivo. Agora, se o objetivo dele vai ser em um ano captar 500 mil, 1 milhão ou 50 milhões, é o empresário que sabe o tamanho do negócio dele, aonde ele quer chegar. É o objetivo dele. A gente até coloca esse objetivo lá num painel de negócio, que tem um reloginho, que ele vê aonde ele está desse objetivo. Eu, como mentor, ajudo ele a chegar no objetivo dele, mas não tem ligação cobrando tempo de trabalho, meta, ranking de produtividade, não tem absolutamente nada disso. É o empresário começando um negócio novo e ele tem que saber onde ele quer chegar. E a gente vai ajudar ele a chegar nesse objetivo. Perfeito. Eu queria que você contasse um pouco mais da sua história, mas eu tenho mais uma pergunta do chat. O chat está animado hoje. Graciele perguntando. Pode falar mais, por gentileza, sobre o planejamento? Tem encontros mensais com o cliente explorando os 6 pilares? Imagino que sejam os 6 pilares do planejamento financeiro. Na verdade, assim, a gente tem para quem nunca soube o que é um planejamento financeiro, né, dentro do CFP lá tem 6 pilares do planejamento financeiro. Mas as pessoas quando entram, por exemplo, um advogado nunca ouviu falar desse negócio. E ele é um advogado que estuda investimentos. E como é que ele faz o planejamento financeiro do cliente? Primeiro ele vem para a nossa academia. Nós temos uma academia Fiduc, que é um ambiente online, onde a pessoa vai estudar sobre planejamento financeiro e ela vai aplicar isso junto ao cliente. Para você ter uma ideia, a gente tem dentro da academia praticamente todo o conteúdo do curso CFP, em aulas práticas, que você pode assistir a aula e aplicar aquilo junto ao seu cliente. Agora, se você vai conversar com o seu cliente
todo mês, a cada 2 meses ou a cada 6 meses, de novo, depende do modelo do seu negócio junto ao seu cliente. Né? Tem cliente que não vai querer falar com você todos os meses. Tem cliente que vai querer. Tem cliente, você como empresário pode decidir que você vai falar com os seus clientes maiores todos os meses e com os clientes menores a cada 2 ou 3 meses. Então não tem regra para isso. É o que deixa o cliente confortável, é o que o planejador deve fazer, na minha opinião. Excelente. Queria então que a gente passasse aqui para o segundo momento da conversa, que é você, Rodrigo, contar um pouco da sua história, como você chegou na Fiduc e um pouco de como está sendo trabalhar com a gente. Com o maior prazer. Bom, eu comecei a me apaixonar pelo mercado, pela área comercial, na verdade, influenciado por um avô meu, que era vendedor de artigos de selaria, então eu andava com meu avô dentro do carro nas férias e ele passava de cidade em cidade vendendo artigos de selaria. E uma coisa que sempre eu tive como espelho era a relação de confiança que ele tinha com essas pessoas. Os clientes dele eram amigos dele. As pessoas recebiam como se fosse um amigo próximo. Essa relação de confiança com o cliente ela é muito importante no nosso negócio. Eu trabalhei em diversas empresas, então passam-se aí 20 anos de área comercial. E como eu disse no momento dessa conversa hoje, em um determinado momento eu saí da minha última posição CLT e eu decidi empreender. E influenciado por um tio meu, que era filho desse avô, né, os dois chamavam Dionísio, ele me ensinou o que era comissão recorrente e ele era um corretor de seguros. Então eu fui para a Escola Nacional de Seguros me formar como corretor de seguros. Dentro da Escola de Seguros eu aprendi sobre o universo de seguros de vida. E aí eu entendi que eu podia fazer diferença na vida das pessoas ao invés de ficar vendendo só seguro de automóvel, por exemplo. Né? Que as pessoas trocam de corretor por causa de 10, 15 reais numa cotação. Não existe essa relação de confiança. Obviamente tem clientes que amam seus corretores, mas isso é uma exceção na minha opinião. Então, eu comecei a trabalhar como corretor de seguro de vida, fui treinado para ser um corretor de seguro de vida e para falar de planejamento financeiro. E eu, num determinado momento, eu tive uma crise existencial, porque eu estava vendendo produto e não era aquilo que eu queria. Eu realmente queria fazer a diferença na vida da pessoa. Apesar de eu estar cuidando de uma área, uma das 6 esferas do planejamento financeiro, que é a gestão de risco, muitas vezes o cliente me perguntava: e o que eu faço com o meu dinheiro? Né? Agora que eu confio em você, que você fez a apólice de vida, você arrumou a vida da minha família depois que eu faltar, como é que me ajuda agora a cuidar do meu dinheiro? E eu indicava esse cliente para outro profissional. Até que um dia eu assisti uma palestra do Pedro, num escritório, um hub de negócios que eu faço parte, e eu até fiquei desconfiado, porque eu falei: esse negócio está muito bom para ser verdade, né? E eu decidi, então, como primeiro passo, fazer o meu próprio investimento. Então, eu abri o meu cadastro de cotista na Fiduc para poder fazer o meu próprio investimento e entendi que funcionava. Né? E eu falei: se é bom para mim, pode ser bom para as pessoas que me cercam. Aí eu decidi entrar na Fiduc, né, pelo modelo de negócio, pela possibilidade de comissão recorrente, formar carteira, de ter um objetivo de longo prazo, e comecei a trazer as pessoas muito mais próximas de mim. Então a minha primeira cliente foi minha esposa, depois eu tive irmãos, meus melhores amigos. Eu comecei a procurar ex-clientes ou as pessoas com quem eu já tinha feito negócio de seguros depois de alguns meses, porque as pessoas mais próximas de mim me indicavam outras pessoas e o meu negócio foi crescendo só por indicação. Então, hoje eu enxergo na Fiduc o negócio definitivo na minha vida. Para você ter uma ideia, a minha remuneração hoje já equiparou o que eu ganhava com seguro e o que eu ganho com a Fiduc. Então, hoje eu tenho o dobro de receita do que eu tinha antes e eu espero em pouquíssimo tempo, em alguns poucos anos, poder abandonar a parte de seguros e cuidar só de Fiduc. Eu brinco e falo que o meu objetivo é, em 5 anos, estar no Algarve, com o meu computador no colo, cuidando de todos os meus clientes.
Até porque esse é um aspecto muito interessante desse negócio, né? Não precisa de visita presencial. Online funciona muito bem. Online funciona muito bem. E cabe dizer, risco é uma das etapas de planejamento financeiro. Sim. Ou seja, você é um excelente desafio você querer evoluir a tua coisa, mas você não precisa deixar de falar de risco, né? Risco é uma das etapas do planejamento financeiro. Sim. Nós não temos modelo de negócio com risco, nós nunca teremos modelo de negócio com risco, senão, o nosso interesse é não ter um modelo de negócio com risco. Nós tratamos apenas de investimentos, a gente acha que é onde a gente consegue entregar mais valor para o nosso cliente e para o planejador, mas se você tem hoje, se você, por exemplo, é uma pessoa que já trabalha com isso, por que não complementar? Boa parte dos planejadores da FIDUC são corretores de seguros. A enorme maior parte. Tem muita sinergia. Tem muita sinergia e esse modelo veio da Inglaterra, né? Na St. James Place é exatamente a mesma coisa, né? Só que como o mercado lá está evoluído agora, que tem uma certa maturidade e lá, como cai em algum momento, grande parte do mercado de seguros vai acabar indo para o eletrônico e vai ter muita coisa que vai sofrer substituição, né? Mas na origem a St. James era uma empresa de ex-corretores de seguros. Assim, ex-corretores de seguros de vida, né? Life insurance, como eles gostam de falar, porque é uma venda, não sei se mais complexa é o termo certo, mas é uma venda, né, mais difícil, pelo menos, e mais próxima de investimentos. Aí investimentos é mais fácil do que vender seguro de vida, né? Assim, então, o assunto é mais agradável, né? Assim, se der tudo certo, você vai ficar rico com a gente. Ninguém acorda de manhã pensando em morte. Exatamente. Né? Então, é nesse sentido. Eu tenho outra pergunta, mas antes queria lembrar que a gente tem no nosso site fiduc.com.br/eu quero um link direto para você que quer ser nosso planejador, acessar a nossa equipe e já se inscrever. Pergunta do Vitor. Para ser planejador financeiro FIDUC, é preciso ser especialista em números ou pessoas? Quem responde essa? Em pessoas, muito mais do que números, né? É relacionamento, né? Nós estamos falando de relacionamento. Total. Eu acho engraçado, porque muita gente fala, poxa, como você entende de investimentos? Eu falo, cara, eu não entendo de investimentos, eu só fiz CPA 10. Até 3 anos atrás, 4 anos atrás, antes de entrar na FIDUC, eu mal sabia mexer com o meu próprio dinheiro. Eu me orgulho em dizer que hoje eu não preciso, né? Porque a gente tem um comitê de investimentos por trás, fazendo toda a parte técnica dos investimentos, e eu preciso conversar com o meu cliente sobre planejamento financeiro, ajudar ele a fazer conta de quanto ele precisa guardar por mês para chegar na idade que ele quer, ter dinheiro suficiente para viver até o final da vida, ou para alcançar os objetivos dele de curto, médio e longo prazo, fazer uma reserva de emergência e, aliado a isso, montar a carteira dele de acordo com esses objetivos. Mas o que vai ter dentro dessa carteira dele, abaixo desse guarda-chuva, que tipo de produto vai ter, isso o Comitê de Investimentos resolve. Então, não é um trabalho técnico, é de relacionamento. No limite, se houvessem esses dois limites, você seria um muito melhor planejador se você fosse formado em psicologia do que em matemática. Mas muito melhor. Assim, psicólogo ou matemático, compra o psicólogo na hora. Você tem que entender de gente. Não há dúvida em relação a isso. Eu nem uso MHP mais, né? Porque está tudo dentro, tudo automatizado, tudo dentro do nosso painel de negócio, as contas que a gente precisa está tudo ali. E MHP, se você me perguntar para fazer um cálculo financeiro agora, eu vou ter que parar para pensar como é que a sua cabeça está fresca. A minha cabeça está fresca, eu fiz uma prova ontem. Estou sabendo usar tudo da HP12. Todas as funções. Eu sou um craque nesse negócio da HP12. Mas, obviamente, a gente não precisa, porque a Camila gere uma área que é fantástica, que é a área de tecnologia, e entrega para a gente um monte de ferramenta que a gente não precisa pegar na calculadora. Para isso que a gente está aqui, né? Eu acho que a gente entrega essas ferramentas exatamente para você ter tempo de dedicar e dar atenção ao cliente. Então, que bom que estamos fazendo o nosso papel. Tem uma outra pergunta que a gente recebeu, que é falando um pouco sobre como é crescer a carteira de clientes, né? Se é fácil, se é difícil, se dá para ganhar dinheiro na FIDUC. Quer comentar sobre isso? Comento, com prazer, na verdade. Eu diria que quanto melhor você for em relacionamento, mais rápido a tua carteira vai crescer. Se cada cliente que eu visitar e cada cliente que eu conquistar me indicar 1 ou 2 clientes, eu vou ter sempre alguém para ligar para marcar uma nova reunião. Então esse negócio tende a ser exponencial. O que o Pedro sempre fala, é o efeito rede. Uma pessoa que indica outra e outra indica mais uma, mas a questão de o quanto ganha, ela é subjetiva, né? Porque o quanto de dinheiro faz a diferença na minha vida é diferente do quanto faz para você. Mas o que eu digo é que é possível desde que haja
atividade, né? Cliente não cai do céu. Mesmo que alguém te indique um cliente, você vai ter que passar a mão no telefone, vai ter que ligar para essa pessoa e marcar uma reunião. Então eu sempre falo, se você não gosta de conversar com as pessoas, você não vai querer ligar para uma pessoa para fazer negócio, não adianta vir estar no lugar errado. A gente tem que gostar de pessoas e fazer atividade comercial, que é ligar, prospectar e apresentar um modelo que as pessoas ficam muito confortáveis em aderir. E obviamente, ninguém vai trazer 100% dos recursos de uma vez só. As pessoas tendem a testar o modelo, traz uma parte do recurso, sei lá, 20%, 30% do patrimônio, e a tendência é que, aos poucos, traga todo o patrimônio. Assim como eu fiz com o meu dinheiro. Há 3 anos atrás, eu fui lá e coloquei 20% do meu patrimônio. Hoje eu não tenho mais um centavo em nenhum lugar. Então, a tendência é essa. E aí, acho que falando um pouco sobre rede, eu queria que você comentasse, Pedro, um pouco, que assim, o que eu vejo e os profissionais que chegam, né, até a FIDUC, tem um dia a dia e uma atividade muito só. E a gente busca sempre construir uma comunidade e a nossa rede de planejadores, né? E eu acho que é algo que a gente poderia dividir com quem está assistindo sobre como é fazer parte de uma rede. É uma grande rede dividida em vários ecossistemas, né? Então, usando o Rodrigo como um ponto de referência, o Rodrigo é mentor de uma esquadra, que é um conjunto de pessoas que são todas planejadoras, que tem no Rodrigo o planejador mais experiente, portanto, o mentor, e essa esquadra tem outras esquadras dentro da FIDUC, que compõem uma rede. E essa esquadra tem como principal objetivo proteger aos seus. Assim, então, literalmente dá espaço, assistência, grupos de treinamento, eles fazem exercícios, eles têm réguas de reuniões dentro das esquadras. É tudo opcional, não, nada disso é uma questão de cima para baixo. E, para além disso, a FIDUC, como uma estrutura, tem toda uma régua de relacionamento. Então, por exemplo, hoje, quem tem clientes de tickets maiores, que a gente chama de MFO, dentro da FIDUC, teve acesso a uma palestra com uma dona de um grande family office em São Paulo, explicando o que ela faz para ter clientes gigantescos, bilhões de reais, famílias realmente enormes, e quais são os truques, o que emociona, o que funciona e assim por diante. Então, às quarta-feiras normalmente é sobre dinheiro, às terças-feiras é uma reunião comigo e os mentores, nas segundas-feiras é uma reunião de treinamento de área comercial, nas quintas-feiras é o Clube do Milhão, são os melhores planejadores, aí para fora das esquadras, são os planejadores de todas as esquadras, juntos. Às sextas-feiras é com você, tem o FIDUC na Sala, que é um fórum, essencialmente um fórum de serviço de atendimento, que não é o consumidor, mas é o nosso cliente de fato, que é o planejador, onde a Camila está toda sexta-feira atendendo a rede, vendo o que a gente pode melhorar, o que não funcionou, o que pode fazer melhor, o que funcionou muito bem, parabéns, e assim por diante. Então, quando você coloca isso tudo em funcionamento, você tem um ecossistema, uma comunidade que gera pertencimento, ou seja, você está incluído dentro de um modelo onde as pessoas estão olhando para você, onde você está sendo percebido, onde a sua presença faz diferença, onde você pode influenciar como a máquina funciona, e se trata disso. Assim, na verdade, é uma comunidade de fato, mas não é uma comunidade no sentido messiânico, né? É uma comunidade no sentido de pertencimento mesmo, de como é que você faz para poder monetizar seu negócio, ter uma relação saudável com o teu networking, e transformar isso em um sucesso econômico. Na prática, eu sempre falo que o cliente é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o tipo de pergunta que vai vir dele. E eu não tenho todas as respostas, né? E fazendo parte dessa rede que você comentou, se tem alguma pergunta que eu não sei responder, até eu como mentor, eu posso recorrer a pessoas da minha própria esquadra ou a esses grupos de WhatsApp que a gente tem, do Clube do Milhão, ou entre os mentores, e sempre tem alguém que tem a resposta para aquilo, porque já teve essa experiência. Então, apesar do empreendedorismo parecer solitário, aquele não é, né? A gente conta realmente com a ajuda dessa rede. E a gente tem muitas iniciativas que vêm da própria rede, né? Eu sei de uma que é do Rodrigo, que é o TA. Exatamente. Que vocês reúnem
planejadores para fazer essas ligações para os clientes. Acho que é uma dinâmica que funciona, que é isso, né? Você sozinho, sentado ali com o seu telefone para ligar para um cliente, é um sentimento. Você participando de um grupo, todo mundo se ajudando, falando, não, eu falei tal coisa para o cliente, funcionou, eu marquei outra reunião, e dividindo essa experiência em tempo real, é muito rico para quem consegue fazer parte desse grupo, né? Ajuda muito. É uma das etapas do treinamento comercial que a gente faz, e todas as pessoas que passam por ele ficam gratas e falam, o TA realmente funciona. TA é Telephone Approach, né? Só para a gente deixar claro o que significa. Perfeito. Tenho mais uma pergunta do chat da Graciele. Ela perguntou se na academia a gente tem conteúdo de finanças comportamentais. Vou deixar para o Rodrigo responder, que é quem olha mais a academia do que eu. Tem sim. O nosso querido professor Walter já nos deu essa aula e está lá gravada. Tem também, mas tem uma coisa que eu sempre digo para todos os planejadores, é assim, a gente tem que entrar na FIDUC com CPA 10. E o que vai me diferenciar do outro planejador financeiro, né, o que vai me tornar mais completo, é o quanto eu vou estudar e aprofundar nesse assunto. Então eu não preciso só depender da academia, eu posso buscar mais conhecimento, ler, enfim, me especializar, e o aprendizado contínuo faz com que a gente se torne melhor pessoa e melhor profissional, né? Então, sim, existe lá uma aula sobre isso, mas é um conteúdo que é muito amplo, né, e acho que merece mais estudo. E eu acho que assim, a nossa academia tem um diferencial que a gente busca colocar conteúdos que são muito práticos, né? Não tem um material denso, teórico, para você passar dias lendo. A gente tenta simplificar de uma forma que seja algo que o planejador consiga usar na prática, leu, aproveitou, buscou aquele tema, encontra ali aquele assunto específico, mas já consegue usar para atender o cliente, seja para prospectar um novo cliente ou algum cliente que já seja da carteira. Mas a gente busca muito trazer conteúdos voltados para a prática do dia a dia, né? A gente não busca que seja uma academia do ponto de vista formal muito acadêmica, né? Mas que tenha conteúdo, sim, que ajude o trabalho do dia a dia. E eu tenho mais uma pergunta. O chat está animado hoje, né? O Paulo perguntou se tem necessidade de alguma formação específica na área para ser um planejador FIDUC ou alguma certificação. Sobre a certificação a gente falou que é o mínimo, né? É o CPA 10, mas formação específica na área, quer comentar de novo? O planejador financeiro não é uma profissão regulamentada no Brasil, né? A gente tem o curso CFP, que é uma insígnia, né? uma certificação internacional que é reconhecida no Brasil, no mundo todo, mas não, o CPA 10 é suficiente. Então tem gente que faz curso de planejamento financeiro em diversas escolas diferentes e exerce o planejamento financeiro. Tem até curso de pós-graduação em planejamento financeiro hoje. Mas, novamente, tudo que a gente precisa para fazer de planejamento financeiro e atuar junto ao cliente está dentro da nossa academia. E a gente já, que nem você comentou na sua esquadra, né? Tem advogado, dentista. É muito mais ter esse interesse em atender o cliente, poder estar próximo e ser essa pessoa de apoio para o cliente do que uma profissão específica, eu acho, né? Sem dúvida. A gente tem mais Tem uma coisa nesse negócio que eu queria comentar, que eu saí outro dia pensando daqui que eu deveria ter comentado e eu não posso deixar de comentar dessa vez. O quanto esse negócio pode ser longevo, né? Eu hoje tenho 53 anos. Se eu começar a atender um cara de 20, a ordem natural da coisa é que eu vá primeiro que ele, né? E como é que a gente perpetua esse negócio, né? E eu já ouvi o Pedro contando que lá na St. James, por exemplo, que é uma empresa que já existe há mais de 20 anos, o cliente pode até passar de pai para filho. Isso. Né? Então essa é uma questão que eu acho fantástica na FIDUC, né? Você imagina que você quer começar um negócio agora, você entende que você já está com uma idade avançada, mas você tem um filho que pode continuar esse negócio. Poxa, para o cliente passar da minha carteira de clientes para outra pessoa, ele basta ter um down de acordo no e-mail. Então você imagina, eu chego aos meus 70 anos, já estou querendo colocar meu burrinho na sombra,
eu vou apresentar o meu filho para os meus clientes, os meus clientes ficam confortáveis com esse novo planejador financeiro, dão de acordo para a FIDUC, ele passa a ser atendido por outra pessoa. Então esse negócio pode ser até hereditário, né? Olha pode. Que fantástico. É bem lembrado. Na Inglaterra é muito comum. Muito comum, porque como os núcleos são de confiança, né, é mais fácil você passar um núcleo de confiança de pai para filho ao longo do tempo, isso demora, mas você passa de pai para filho e como tem um efeito rede, esses negócios começam a ficar muito importantes depois de 10, 20 anos, né, quer dizer, eles são realmente negócios, né, tem núcleos dentro da St. James que ensinam o planejador, que lá eles chamam de partner, o partner a como montar estruturas de accounting, de contabilidade, porque o cara começa a ter as questões óbvias de um business que começa a gerar muito dinheiro. Né? É sempre melhor ganhar mais dinheiro, mas você tem que se preparar para poder lidar com isso. Assim. Então, o que a gente está montando no Brasil hoje, a gente sempre se refere informalmente ao planejador como um empreendedor. Né? E a grande questão é, poxa, se você tem um business, se você tem um negócio, né, você tem que aprender a cuidar dele também, né? Cuidar, não é só cuidar do cliente, é cuidar do negócio, né? Cuidar da rede que você montou, como é que ela está, etc. e tal. A grande vantagem da FIDUC ela é um modelo relativamente simples de você começar a empreender e mantê-lo pedalando em alta velocidade. A condição fundamental é a atividade. Né? Assim, é atividade. Assim, você volta para o elemento básico do comercial, que é tenha atividade. Assim. O cliente não cai do céu. Que o cliente não cai do céu, exatamente. Aquele teu conhecido bilionário, esquece ele, está todo mundo cercando esse cara. Né? Assim, vai para o óbvio que funciona melhor. Né? E dentro desse contexto, né, eu sempre falo para a minha esquadra, não fica tentando mirar aquele cliente rico que você conhece, que sabe que tem muita grana. Vai no arroz com feijão, vai atendendo os seus clientes pequenos, que um deles vai ter o tio rico. Ou um deles vai conhecer essa pessoa que está tão assediada e que vai falar, não, pode confiar nessa pessoa, que é nessa pessoa que eu confio. E aí você tem uma credencial para entrar que aquelas outras pessoas que estão assediando não têm. Perfeito, exatamente. Ou vai ter um evento de liquidez, ou vai ter uma herança, ou vai vender a companhia, ou vai acontecer alguma coisa. Porque quando você tem 30, 40, 50 clientes, eu te garanto, tem 2 ou 3 ali que são muito ricos. A gente ajuda a garimpar dentro dele aqueles que têm dinheiro. É isso aí.